Olá galerinha, estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo e hoje sobre os substantivos comuns e próprios. Então em um vídeo anterior eu gravei para vocês aqui sobre o que era substantivo. Se a gente viu que substantivo é aquela palavra que nomeia os seres em geral, ou seja, todo ser que existe ao nosso redor, que existe à nossa volta, ele tem um nome e a esse nome a gente dá a denominação de substantivos. Eu falei que, por exemplo, pincel era substantivo, falei também que caixa era substantivo, que estojo era substantivo e hoje a gente vai ver que os substantivos eles se dividem em alguns grupos, mas hoje a gente vai tratar apenas dos substantivos comuns e dos substantivos próprios. Então, para denominar os substantivos, o substantivo comum, ele é comum quando ele nomeia seres da mesma espécie de forma não específica, ou seja, ele vai nomear em conjunto, como por exemplo a gente tem aqui país, né? País é um conjunto de países, eu não falei especificamente que país é. Então, quando eu falo país, eu estou me referindo a um conjunto de países. Aluno também, eu não me referi a nenhum aluno em específico, então é comum por quê? Porque eu não me referi a ele de forma particular, e sim a aluno. Eu falei de aluno, pode ser qualquer aluno. Da mesma forma, cidade. Quando eu falo cidade, eu não estou dizendo qual a cidade, então pode ser qualquer cidade. Por isso que é comum. É comum a país, é comum a aluno e a cidade. Então são substantivos que a gente não se refere em nada em particular e por isso eles são chamados de comuns. Já os substantivos próprios são aqueles que nomeiam seres em particular, de forma específica. Ou seja, quando eu falo, eu estou falando só daquele especificamente, e não de um conjunto, como nos substantivos comuns. Aí a gente tem como exemplos de substantivos próprios. Brasil, porque é específico, é o nome daquele país, é Brasil. Carlos é o nome de uma pessoa específica, né? Eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de Carlos. E Fortaleza, que é o nome de quê? De uma cidade, de uma capital lá do Ceará. Então Fortaleza, quando eu falo Fortaleza, eu estou falando daquele lugar em específico. Então Brasil, Carlos e Fortaleza são exemplos de substantivos próprios. Então, como eu já disse no vídeo anterior que eu falei sobre substantivos, é impossível viver sem falar sobre substantivos, sem ler sobre eles, né? Sem citar esses nomes, essas palavras, a quem a gente chama de substantivos. Então eu vou dar aqui alguns exemplos de substantivos em frases. Então aqui, por exemplo, relativo aos substantivos comuns, na frase, o país é cheio de belezas. Então, tem um substantivo comum aqui, que é o substantivo, país. Eu disse que o país é cheio de beleza, eu não disse qual país, pode ser qualquer país. Por isso, comum. Outra frase, aquele aluno não ligou. Então, substantivo aqui, aluno, é um substantivo comum, por quê? Porque eu não disse qual foi o aluno, pode ser qualquer aluno, por isso que é comum. Na outra frase, a cidade visitada fica muito longe. Então eu disse que a cidade, que é o substantivo, visitada fica muito longe. Cidade é comum por quê? Porque eu não disse qual era a cidade, então por isso que ela é comum. Já que nos substantivos próprios, a gente vai dar uns exemplos do uso desses substantivos em frases. Por exemplo, na primeira frase, o Brasil é belo. Então aqui eu já falei do Brasil em específico, é o Brasil que é belo, eu estou falando só daquele país. Então, se o Brasil é belo, o Brasil é substantivo, é um substantivo próprio, porque eu me referi a ele em particular. Na outra frase, não recebi a tarefa de Carlos. Então, tem dois substantivos aqui, mas como a gente está falando dos substantivos próprios, tarefa é um substantivo, mas é comum, não é? Porque qualquer tarefa. Agora, Carlos não. Carlos é um substantivo próprio porque eu me referi a ele em particular, específico. Eu disse que não recebi a tarefa de Carlos. Por isso, Carlos é um substantivo próprio. Na última frase, São José de Piranhas fica bem próximo. Então, observem que quando eu falo do substantivo comum, eu posso dizer cidade.
a cidade fica bem próximo, então por isso que é comum, porque eu não disse qual era a cidade. Já quando eu digo São José de Piranhas fica bem próximo, eu quis falar somente de São José de Piranhas. Então por isso, São José de Piranhas é o substantivo próprio, porque eu me referi a ela em particular. Então pessoal, é isso sobre substantivos comuns e próprios. Também é um conteúdo que não é muito difícil de aprender, né? Basta a gente saber que substantivo comum, ele nomeia um ser, um conjunto de seres da mesma espécie, sempre em conjunto, sem se referir a nenhum em particular. Já o próprio não. Ele nomeia seres em particular e especificamente. Quando está citando, cita só aquele, não é? Então, espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.